Olá pessoal, o professor Rigueto retornando então para a nossa parte 9 da Lei de Drogas, da Lei 11.343, e o objetivo, com essa parte 9 agora, é finalizar o rito processual, trazendo algumas nuances, algumas particularidades. Viemos então de histórico, principais drogas, os crimes. Iniciamos na parte 8ª da fase do inquérito policial até a fase da designação da audiência de instrução e julgamento, e agora nós chegamos na audiência de instrução e julgamento. Aqui nós temos que entender que, uma vez que o juiz designe a audiência de instrução e julgamento, ele vai determinar a citação do acusado. E por que a citação? Porque ele recebeu a denúncia agora há pouco tempo. Primeiro foi apresentada a defesa, depois ele recebeu a denúncia, intima-se o Ministério Público para essa audiência, e essa audiência, segundo a Lei de Drogas, artigo 56, parágrafo 2º, ela deve ser marcada em determinado tempo, em até 30 dias, quando não houver diligências a serem realizadas, e em até 90 dias, quando for requisitado o exame de dependência toxicológica, aquele feito com a psicóloga, com os presos, entende? Então, qual é a lógica da coisa? Em até 30 dias, aí vai do advogado também perceber se vai fazer um requerimento de um exame de dependência toxicológica protelatório. Vou pedir um exame de dependência sabendo que o réu não é usuário, que o réu não tem dependência. Pensar bem nesse quesito para evitar um resultado, um mal maior, obviamente, que seria a questão do tempo, do lapso temporal até a chegada da audiência em si. Uma vez designada a audiência, preocupa-se, com o artigo 56, parágrafo 2º ainda, com a juntada dos exames. Então, o laudo definitivo da droga, que vem do IGP, sem ele não há condições de condenar, e o exame de dependência toxicológica, para que eu chegue na audiência especificamente, dentro de 30 ou 90 dias, a realização da audiência de instrução e julgamento. Eu vou falar do rito e depois eu trago os casos polêmicos ao final desse vídeo. Na audiência de instrução e julgamento, nós temos como primeiro ato, e coloque esse destaque aí, o interrogatório do réu. Interroga-se o réu e, após o interrogatório, o juiz pode esclarecer dúvidas. Depois do interrogatório, a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, na denúncia, número de 5. Depois das testemunhas arroladas pela defesa, certo? Também o número de 5. Alegações finais orais, a lei não prevê alegações finais por memoriais. Lembre-se que o juiz pode determinar, utilizando-se por base o rito comum ordinário, artigo 403, parágrafo 3º, 5 dias para o promotor, 5 dias para a defesa, mas que nesse primeiro momento aqui a alegação final é oral, 20 minutos mais 10 para a acusação e para a defesa. E, posteriormente, ele, na verdade, dá a sentença de imediato, ou também podendo utilizar como regra o artigo 58, a sentença depois em 10 dias. Com a sentença, nós tínhamos um artigo 58, parágrafo 1º, que determinava o juiz, orientava o juiz a determinar a incineração das drogas. Por óbvio, a droga foi incinerada já lá no início, lembre-se, guardando-se uma pequena quantidade para fins de prova definitiva, mas regra geral, ele já pode ter incinerado a droga. Então, o 58, parágrafo 1º, foi revogado em 2014 pela Lei 12.961. E na sentença desse juiz, o juiz não vai ter que determinar, porque diz a lei no artigo 59 que o condenado poderá apelar em liberdade se for primário e tiver bons antecedentes. Levando em consideração o artigo do tráfico, o 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado, que despenca a pena até 1 ano e 8 meses no regime aberto, trocada por serviço à comunidade, o artigo 59 teria lógica. Esse artigo, inclusive, no início, ele não tinha lógica de existir quando se você comparar a tua redação com o artigo 44, que diz que a lei de drogas, o tráfico e associação e assim por diante, eles eram insuscetíveis de anistia, graça e indulto, fiança, anistia, graça e indulto, liberdade provisória e pena alternativa. Lembra que essas duas partes foram retiradas depois. Mas olha que incongruência. Você permanecia todo o processo preso, porque o artigo 44 vedava a liberdade provisória, e ao ser condenado, quando o juiz, ainda que em primeiro grau, reconhecesse a tua culpa nesse sentido, sendo você primário de bons antecedentes, ele deveria conceder o direito de você recorrer à liberdade. Então tem umas coisas assim meio incongruentes nesse primeiro momento. Mas, onde é que eu quero chegar? Uma vez sentenciado, cabe o recurso do rito ordinário, da apelação, 5931 do CPP, outros recursos para o STJ e para o STF, e eventualmente
transitada em julgado a execução penal da Lei 7.210 de 84. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Vocês perceberam que o interrogatório é o primeiro ato? Vocês perceberam que depois de acusação e defesa não tem peritos, acariações e reconhecimento? Vocês perceberam que não há diligências e que as alegações finais são somente na modalidade oral? O que está acontecendo na teoria e o que está acontecendo na prática? A prova da ordem e outros exames de concurso público acabam cobrando, obviamente, acabam cobrando essa disposição da lei. Cai inclusive em questões de concurso exatamente como é que é a ordem da audiência de instrução, e a ordem da audiência de instrução na lei de drogas, o interrogatório é o primeiro ato. Grande maioria dos juízes tem aplicado o rito ordinário. Eles têm, na verdade, inclusive praticado de duas maneiras. Você vai encontrar várias vertentes na prática. Vertentes onde o juiz não se importa para a lei de drogas, ele já aplica o rito ordinário, ele recebe a denúncia, manda citar para a resposta à acusação, usando todo o rito ordinário, dizendo que ele está se baseando no princípio da temporalidade. Lei mais nova e mais benéfica para o réu, que é o CPP de 2008, a mudança em 2008, a lei de 2006, ele aplica aquilo ali e acabou. Então ele apresenta a resposta à acusação, ele já recebeu, citou para a resposta à acusação, ele diz, na verdade, que o interrogatório deve ser o último ato e ponto final. Tem juízes mais cautelosos que fazem um misto, que usam metade do rito da lei de drogas, metade do rito ordinário. Então eles dizem, apresente a defesa prévia, aí vem para eles, aí eles dizem, receba ou rejeito, aí quando recebem, citam para a resposta à acusação e põem o interrogatório por último. E o juiz mais radical, que ainda esse outro que é do princípio da temporalidade, e o juiz mais radical que usa o princípio da especialidade, que diz não, lei de drogas é especial e ponto final. Então, primeiro apresento a defesa, depois eu recebo o rejeito, por último eu apresento a audiência de instrução com interrogatório, acusação e defesa, e depois vou indo para as alegações finais da sentença. Então, a preocupação que eu quero que vocês tenham é da teoria com a prática. Em concurso público, percebam, de acordo com a lei de drogas, o interrogatório é o primeiro, princípio da especialidade. Na prática, juízes têm aplicado o princípio da temporalidade. E aí você pode se bater numa seguinte pergunta: qual princípio prevalece? O princípio da temporalidade ou o princípio da especialidade? Nenhum deles. Não há hierarquia entre princípios. E se não há hierarquia entre princípios, qualquer princípio vale. Então, se um juiz aplica um determinado princípio, eu posso até discutir no tribunal se eu sou advogado. Porém, eu tenho que perceber se aquilo me beneficiou ou não. Por exemplo, se ele usar o princípio da especialidade, em que o interrogatório é o primeiro, eu posso tentar discutir no tribunal um eventual cerceamento de defesa, eis que, pelo princípio da temporalidade, a lei nova jogaria o interrogatório para o final. Se o juiz aplicar o rito ordinário, dificilmente eu conseguiria, na verdade, utilizar a figura do cerceamento de defesa, eis que ele já está usando um princípio que amplia. E eu vou dizer para vocês que eu já vi as duas coisas acontecerem no tribunal, de você aplicar princípios, usou a especialidade, briguei pela temporalidade e o tribunal acolheu, e eu já vi na prática de usar a especialidade, brigar pela temporalidade e o tribunal dizer não. São princípios que estão em pé de igualdade, o juiz aplicou o certo, é o princípio da especialidade, deu. Vai depender muito, obviamente, da cabeça do desembargador que está analisando, da Câmara que caiu, para que aquele desembargador possa enquadrar em um e outro. Não esquece, prendeu alguém por lei de drogas pelo artigo 28 ou pelo 38, termo circunstanciado, lei 9.099. Prendeu pelo 33, 34, 35, 36, 37 ou 39, este rito aqui, rito especial da lei de drogas. A pena máxima ultrapassou 2 anos, se ultrapassar 2 anos, pergunta-se, tem rito especial? Tem o rito da lei de drogas. Prazos do inquérito policial muito maiores, ao invés de 10 e 30, é 30 e 90 e podem ser duplicados. Precisa do laudo preliminar ou de constatação. Feito isso, MP denuncia. Denunciou, o juiz vai dizer, notifique-se para a defesa prévia. Notifiquei. Qual é o principal pedido? Não receba a denúncia. Se ele receber, vai citar para a audiência de instrução. Audiência de instrução, primeiro ato é interrogatório.
Não esquece que para a audiência de instrução acontecer, eu tenho que ter o laudo definitivo da droga feito pelo Instituto Geral de Perícia e tenho que ter também o exame de dependência toxicológica, caso requerido pela defesa. Uma vez instruído, alegações finais orais e sentença no ato. Da sentença, o juiz permite que o réu conceda recorrer em liberdade e depois dos recursos tramitando segundo o rito ordinário, segundo o Código de Processo Penal, né, na base da apelação ao Tribunal de Justiça, especial ao STJ, extraordinário ao STF, você chega, na verdade, por óbvio, no rito, na lei de execução penal, que é a lei 7.210. Beleza? Então, em 9 partes, nós fechamos aqui o rito especial da lei de drogas. Me esperem para mais um rito especial, para mais uma série de videoaulas tratando de um novo rito especial, já que nós já abordamos rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo, já falamos de rito dos crimes contra a honra, rito dos crimes contra do funcionário público e agora o rito da lei de drogas. Beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!